Estou voltando pra minha casa sem olhar pra trás, pois ali a vida está. E não me importa o que vão falar, só preciso estar de volta à mesa do Pai. Fala pessoal, tudo bem? Que a paz de Cristo esteja com vocês. Seja bem-vindo ao nosso Mais Que Som, o nosso primeiro programa hoje, estreando, um programa realizado pela Igreja Adventista da Promessa e pelo Ministério Geral de Música e Artes. O nosso objetivo com esse programa é que você seja edificado com um papo contextualizado, bíblico, no que envolve toda a prática no serviço de adoração da sua igreja. Vamos lá então? É isso aí, mais uma vez eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha e te convidar para compartilhar o link desse programa para que mais pessoas sejam alcançadas com esses conteúdos. E hoje, com muita alegria, a gente recebe o pastor Felipe, líder da comunicação geral da igreja. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Fábio. Prazer estar aqui com você, participando da estreia desse programa, né? Mais Que Som. Eu tenho certeza que vai ser um programa abençoador para a nossa igreja. E a nossa oração é que hoje, né, nesse programa de estreia, a gente possa ter um papo edificante, que a gente fale sobre comunicação, que a gente fale sobre arte e que todo esse conteúdo glorifique o nome de Jesus e edifique os nossos irmãos. Muito bom estar com você aqui. Que Deus nos abençoe nesse papo e nesse tempo aqui que teremos juntos. Amém, legal. Tô recebendo também, gente, o Vinícius e o Cassiano da IAP de Mauá, gente nossa, gente promessista, gente que faz música boa, né, Vini? Tudo bom, Vini? Tudo Seja bem. bem-vindo, cara. Obrigado, nós estamos muito felizes de estar aqui e aceitamos o convite de todo o coração e esperamos que esse programa seja fonte de bênçãos na vida das pessoas. Joia, então vamos ouvir uma música? Legal, Bora. Vamos ouvir a música De Volta, que é de autoria do Vinícius. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre a produção dessa música. Então curte aí com a gente. Eu tinha tudo, mas resolvi partir pra bem longe de ti. Eu caminhava por uma estrada que não tinha volta não, que não tinha direção. Dificuldades eu passei longe de ti, mas eu percebi que aqui não é o meu lugar. Me espera, me espera. Estou voltando pra minha casa sem olhar pra trás, pois ali a vida está. E não importa o que vão falar, só preciso estar de volta à mesa do Pai. Caminhava por uma estrada que não tinha volta não, que não tinha direção. Dificuldades eu passei longe de ti, mas eu percebi que aqui não
lugar. Me espera, me espera. Parararinará, para, para, para. Estou voltando pra minha casa sem olhar pra trás, pois ali a vida está. E não importa o que vão falar, só preciso estar de volta à mesa. Estou voltando pra minha casa sem olhar pra trás, pois ali a vida está. E não importa o que vão falar, só preciso estar de volta à mesa do Pai. Show, muito bom. Música muito bacana, né, pastor? Coisa boa, coisa promessista. Coisa promessista, coisa nossa, né? Graças Há quem a Deus. diga que a gente não tem música boa aí, ó. Olha já aí, tá uma graças a prova Deus. Muito bom. que o nosso povo é muito talentoso. Muito bom. E eu queria começar esse papo, pastor, conversando com você sobre a garra do povo promessista, né? Desde o ano passado, a gente vê a igreja aparecendo mais na internet, a igreja com uma comunicação mais criativa, alcançando pessoas. Claro que o cenário da pandemia, ele contribuiu para tudo isso, né? O nosso povo, ele aprendeu a se virar na internet, né? A gente vê as igrejas aí inovando, muitos cultos online. Hoje em dia é muito difícil você ver uma igreja que não tenha um culto online. Mas falando aqui mais das propostas do próprio canal do Promessistas Brasil e até do Mais Que Som, qual que é a expectativa da igreja nesse lance dos programas, da comunicação pela internet? Qual a expectativa de vocês? Fabião, legal, cara, legal esse assunto, esse tema, porque assim, a gente tem poucas oportunidades, né, de conversar com os nossos irmãos sobre esse tema. E esse é um tema que, especial modo nos últimos anos, se tornou um tema muito importante para a pregação do evangelho. Que nem você disse, a pandemia ela nos empurrou para esse mundo do digital, né? Principalmente para a internet, para as redes sociais. Algumas igrejas antes da pandemia, elas não faziam, por exemplo, os seus cultos transmitidos pelo YouTube ou pelo Facebook. Algumas nem rede social tinham, exatamente, né? Exatamente. Era a realidade não só da nossa igreja, mas de muitas igrejas, muitas denominações, enfim. Outras igrejas também enfrentavam os mesmos problemas. E a pandemia, o que ela fez? Ela empurrou a gente para esse mundo. Então isso trouxe, obviamente, no primeiro impacto, um certo susto, né? A gente sem saber o que fazer ali, os pastores correndo atrás para saber como transmite um culto pela internet e tudo mais, os grupos de louvor também se movimentando para conseguir produzir conteúdo para os cultos online, e foi um grande desafio. E de fato, esse movimento que a pandemia fez a igreja fazer, né? A igreja ter em relação ao digital, de certa forma ajudou a igreja, porque fez com que a igreja se despertasse com mais rapidez para esse ambiente digital, para esse ambiente virtual. Então, desde o início da pandemia, toda a igreja, inclusive a nossa, né, em especial modo a Igreja Adventista da Promessa, tem se esforçado muito para se posicionar de uma forma que o nome de Jesus seja glorificado nesse ambiente digital. E aqui é importante dizer, né, e dar aqui os parabéns a todas as nossas igrejas. Pelo menos a grande maioria das nossas igrejas que se lançaram na internet, mesmo ainda sem ter muito conhecimento específico. Muitos irmãos, os jovens ajudaram muito.
grupo de louvor, né, que é conectado com o Ministério Jovem, que ajuda ali, apoia o pastor, fizeram assim um trabalho excepcional a ponto de que a igreja conseguiu fazer essa curva de entrar no digital. Agora, falando das expectativas, né, do ponto de vista da instituição, a igreja tem muitas expectativas positivas, porque, como eu disse anteriormente, se abriu uma janela para a pregação do evangelho. O que a gente não pode é retroceder agora, né? Então, ações como essa, como o programa Mais Que Som e outros programas que virão, são ações que elas, de alguma forma, demonstram qual é a nossa expectativa. Por muito tempo, a igreja se esforçou para ter uma presença digital importante. E é válido, Fábio, agradecer a Deus aqui por todos os nossos irmãos que, antes da gente, né, fizeram um trabalho nessa área. Porque não é fácil produzir coisa para a internet, para esse ambiente digital, não é fácil. Haja vista esse programa aqui, né? Sim. A gente está aqui hoje conversando e tal, mas é um desafio estar aqui. Você tem que produzir uma pauta, você tem que produzir um conteúdo, você tem que convidar as pessoas. A gente não está acostumado com câmera, né? Verdade. Filmando a gente. Então, tem toda uma barreira para se transpor. E graças a Deus, esses irmãos que fizeram esse trabalho até aqui, fizeram o que foi possível. Graças a Deus, Deus agora está nos dando outras possibilidades. Então, as nossas expectativas são muito grandes. Assim. A gente ora para que Deus ajude a igreja a se despertar ainda mais para esse movimento, né, de comunicar o evangelho por meio do ambiente digital, por meio das redes sociais, por meio de um ambiente como esse, de um programa que gera um conteúdo. E a gente tem feito, Fábio, um esforço muito grande para viabilizar para os ministérios, né, da nossa igreja a possibilidade de produzir esses conteúdos, né? Então, se eu pudesse dizer para você que as nossas expectativas são as melhores possíveis, essa seria a minha fala. Assim, a gente ora para que Deus nos ajude a produzir muito conteúdo para que o povo promessista e para que outras pessoas conheçam a nossa igreja, conheçam a nossa mensagem e, com a graça de Deus, elas sejam alcançadas pela mensagem de Jesus Cristo e tenham uma vida transformada, né? Então, assim, a gente está com muitas expectativas positivas. A gente ora para que Deus nos dê sabedoria, né, para conduzir isso. A gente pede muito apoio dos irmãos, né, porque produzir um conteúdo para esse ambiente digital é um desafio, mas ele só vai para frente, ele só consegue ter o alcance que a gente imagina quando os irmãos apoiam, quando os irmãos compartilham um link, quando os irmãos valorizam o trabalho. Então tudo isso é importante, mas a gente crê que Deus vai conduzir a gente a trilhar voos ainda mais altos nessa área, nesse ambiente. E isso é para a glória dele, para que o nome dele seja glorificado. Então essa é a nossa expectativa, dentre tantas, né? Legal. Produzir conteúdo é muito difícil, né? Qualquer tipo de produção. Na música, a gente também tem N desafios para conseguir entregar algo, né? E a comunicação e a música, elas têm algumas coisas que são bem parecidas e até iguais, né? Tanto nos desafios, quanto na relevância daquilo que é produzido, como produzir um material relevante, como ter uma fala relevante, como expor um conteúdo que já é relevante, porque a conexão com as pessoas é difícil, na arte, em todas as nossas atividades, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre o que existe em comum nesses desafios, tanto da arte, da música, quanto na comunicação. Qual que é o maior desafio para quem produz conteúdo? Eu penso, Fabião, que existem vários desafios, né? Mas do ponto de vista das similaridades, né? O que a comunicação e a música e a arte têm em comum. Eu acho que, pensando por esse aspecto que você coloca pra gente conversar aqui, assim, eu acho que tem algumas coisas em comum. Por exemplo, a comunicação como um ministério, né? Do ponto de vista da igreja, pensando como ministério, assim como a música, ela tem o desafio de pregar o evangelho. A gente consegue, por meio de ações de comunicação, assim como uma música bem cantada, onde o evangelho é expressado, né? Levar Jesus às pessoas. Então eu acho que isso une essas duas áreas da igreja, sabe? Eu acho que tanto a música quanto a comunicação, elas têm esse aspecto. Além das duas estarem muito envolvidas com aquilo que a gente chama de arte, né? Então a música é uma arte. A música é uma arte cantada, né?
é uma pregação do evangelho cantada. A comunicação, a gente não fala disso normalmente na igreja, né? Mas existem muitas áreas da comunicação que podem e têm, né, um alcance poderoso para a pregação do evangelho. Vou dar um exemplo que talvez normalmente não está no nosso ponto de vista, né? Por exemplo, filme, Sim. A sétima arte, né, o cinema. A gente entende que, do ponto de vista comum do dia a dia da igreja, não é um negócio que a gente precisa investir, né, para pregar o evangelho por meio dessa arte, da produção de um filme, de um documentário, por exemplo. Mas se a comunicação tem esse poder de por meio dessas peças de comunicação, pregar o evangelho, por que não? E é uma arte, né? Então, assim, dentro de uma peça audiovisual, de um filme, de um documentário, você tem uma trilha sonora, você tem uma interpretação, você tem um roteiro bem escrito, né, de forma filosófica, artística, evangelística, enfim. Então, assim, essas duas áreas, elas se interlaçam, né? Elas se cruzam em vários ambientes. Então, eu acredito que elas têm muita coisa em comum, entende? Eu acho que o fato da gente estar aqui conversando sobre isso, né? Eu lembro que quando a gente iniciou o Ministério de Comunicação de forma oficial na igreja, né? Muitas pessoas me perguntavam assim, pastor, o pessoal da mesa de som, da projeção, faz parte do Ministério de Comunicação? E eu não sabia responder, porque a gente estava iniciando ali no começo esse ministério, né? Então, assim, é porque eles são ministérios muito próximos, né? Eles estão muito juntos, então tem muitas coisas em comum que esses dois ministérios podem se abraçar, se interlaçar para que o evangelho seja pregado, para que a mensagem seja pregada. Em ambos você vê a necessidade grande do apoio técnico, né? Porque tanto na música quanto na comunicação... Sim. Se você não tiver a turminha lá ajudando, que nem você citou essa turma mais jovem que contribuiu com a igreja no período de pandemia. Sim. Então, assim, não adianta. Você pode ter as melhores ideias, você pode ter o melhor som, mas você depende do irmão da mesa, sim, você depende da letra para a congregação acompanhar, para os irmãos cantarem juntos. E talvez, Fábio, essa seja uma outra questão que a gente precisa colocar para a igreja, né, e pedir o apoio dos irmãos, né? Pedir ajuda dos irmãos para que a igreja ajude esses dois ministérios nessas áreas, né? Algumas pessoas dizem assim, não, é o meu melhor, eu faço para Jesus porque Jesus aceita do jeito que eu faço. Em ambas as áreas, né? Do jeito que eu faço, assim. Obviamente que Jesus aceita, e aqui a gente não está querendo colocar a área técnica como um impeditivo para você fazer e produzir Verdade. conteúdo na sua igreja local, na sua convenção regional, enfim. Mas é muito importante que dentro da sua reflexão para essas duas áreas, você considere essas questões técnicas, né? Por exemplo, eu vou voltar ao exemplo desse programa. Para a gente produzir esse programa, a gente tem um técnico de som, a gente tem pessoas que sabem regular bem uma câmera. Depois tem uma pós-produção, que é uma edição fina ali que normalmente a gente faz para que o programa fique um pouco mais enxuto, mais comunicável. Então tudo isso envolve um conhecimento técnico, né? Então, assim, é fundamental que a gente cresça nessas duas percepções. Que a gente perceba que os ministérios, eles se entrelaçam, eles são importantes para a pregação do evangelho, e para que a gente sirva com o melhor que a gente tem, há uma necessidade de um desenvolvimento mesmo, natural, para que a gente consiga alcançar as pessoas, para que as pessoas elas se encantem com o nosso conteúdo, não só pelo visual, obviamente, mas principalmente pela mensagem que a gente prega, mas tudo isso faz parte do processo, né? Essa reflexão técnica, essa reflexão do conteúdo propriamente dito. Então, assim, é uma área extremamente poderosa, profunda para a pregação do evangelho e que exige muito de quem está nela, né? De quem se envolve com essa área. Eu acredito muito, Fábio, que a comunicação, a arte, a música, ela tem um potencial muito grande de ajudar a igreja a pregar o evangelho, a alcançar outras pessoas, e essa tem sido a nossa luta, né? Com muita humildade,
A gente tem se esforçado muito, não é fácil, né? A gente hoje, na comunicação, você falou dos desafios, né? A gente produz o programa Texto e Contexto, a gente produz o programa da Escola Bíblica Especial, a gente produz hoje o programa Conexão Feminina, a gente tem agora, né, entrando aqui na grade do Promessistas Brasil, o Mais Que Som, e a nossa expectativa e o nosso desejo é que, entre outros conteúdos, a Igreja Adventista da Promessa tem muita coisa boa, muita coisa bonita para se mostrar. A forma como nós pregamos o Evangelho é uma forma bonita, no poder do Espírito Santo. Então a gente tem que usar todas as ferramentas, seja a música, seja a arte, seja o cinema, seja, enfim, tudo aquilo que tiver ao nosso alcance, a gente usar para pregar o Evangelho e para alcançar pessoas, né? Inclusive, eu quero convidar você que está acompanhando a gente aqui, que você está no Promessistas Brasil, talvez pela primeira vez, a conhecer a grade de programas aqui do canal. Então, são vários programas evangelísticos para mulheres, enfim, você tem muito conteúdo aqui, um conteúdo super bacana e feito com muito carinho para que você cresça na fé, para que você tenha um encontro genuíno com Jesus. E ainda falando um pouco sobre esses desafios de produção, queria falar um pouco com o Vinícius aqui. Cara, fazer música é difícil, né? Demais. É muito difícil. E essa música que você cantou, a música De Volta, é uma música que ela já foi produzida por você, né? Sim. Ela já tá aí nas redes sociais, inclusive depois você pode acessar o link dessa música na descrição desse vídeo do programa de hoje. Vai lá, conheça a música De Volta. Mas eu queria que você falasse como essa música nasceu no seu coração. Quais foram as dificuldades, como que ela se desenhou, como foi a parte de produção dela. Enfim, eu acho que você suou um pouco, né? Porque não é uma tarefa fácil, né? Fazer música. Sim, não é uma tarefa fácil. Assim, essa música, ela surgiu de uma pregação, né? Eu não lembro qual igreja, ao certo, né? Mas, nossa, né? E naquele dia, o pastor que levou essa palavra falando sobre a história do filho pródigo, né? Ele trouxe uma visão totalmente diferente daquela situação, né? Que o filho pediu a sua parte na herança e saiu em busca do novo, né? Só que ele não contava com as dificuldades que ocorreriam durante a caminhada. E quando ele se arrepende e cai em si, né? Na casa do meu pai era tão bom, o que eu tô fazendo aqui, né? E ele volta, através daquela pregação, eu fiquei, sabe, com aquilo na cabeça durante a semana. E eu até brinquei com vocês um pouco antes de começar esse podcast, que algumas músicas que eu faço, né, a maioria saíram do chuveiro, né? Eu tava lá com a cabeça totalmente aberta, né, pensando em nada, e comecei a cantarolar, e veio uma primeira parte da música na minha cabeça e eu escrevi depois, né. Então, assim, tem que ter imaginação primeiro e embasamento em algo, né? Que no caso é a Bíblia, né? Que fala sobre essa história que ela toca muito o meu coração, né? Legal. Um pouco depois, eu acho que mais ou menos, sei lá, 1 ano, e eu com isso, né? Fui escrevendo de pouco em pouco. Eu ainda estava no Metanoia. Eu tive um contato muito legal com o Giovanni do Naproa, né? E eu chamei ele, pô, ouve isso aqui, né? E eu curto bastante o estilo dele. E, pô, falta ainda fazer o refrão. E eu perguntei, como você faria isso? Porque ele já escreveu várias músicas e ele é uma das pessoas que eu admiro bastante, né? A letra e tal. E ele falou, Vini, eu vou te ajudar. Aí, assim, da mesma forma que eu saí do banheiro naquele dia cantarolando essa primeira parte da música, eu acho que em menos de 1 hora e meia ele voltou, Vini, olha esse refrão. Que é, estou voltando pra minha casa sem olhar pra trás, pois ali a vida está e não importa o que vão falar, só preciso estar de volta à mesa do Pai. Então, assim, foi Achou, muito, né? Nossa, demais, foi muito impactante. E essa conversa que eu tive com ele pra fazer esse refrão, sabe, que encaixou como uma luva na música, foi muito... como posso dizer, abençoada, né? Porque eu tive um momento com ele ali e não foi, tipo, algo planejado, sabe? Em tal horário... A música nasceu, né? Sim, aconteceu. E assim, exatamente. Eu chamei ele pra conversar, ele falou, me manda, cara. Eu achei que ele nem teria tempo naquela hora, e já era tarde já. Depois de 1 hora e pouco, era o quê? 11h30 da noite, ele me mandou mensagem de novo, ouve isso aqui.
Você entende? Então, as coisas foram acontecendo. Lógico que não é fácil escrever, não é fácil você compor, né? Fazer a música em si, mas tudo se trata de pensar, né? E no que você está pensando naquela hora. E eu pensava muito naquela palavra que o pastor disse sobre a história do filho pródigo. Legal. Então, a gente vê pontos importantes aí na construção dessa música. O primeiro deles é o embasamento bíblico. Sim. Exato. Então, assim, a palavra de Deus, ela é a melhor fonte pra gente fazer música. Fábio, eu acho que uma coisa legal que o Vini falou, assim, isso me chama a atenção, né? Eu tava ouvindo uma pregação. Exatamente. E aí Deus falou comigo. Eu acho, assim, que a gente vai entendendo, né? O quanto a liturgia é importante, né? Então, assim... às vezes poderia ter sido uma música, um outro momento da liturgia, mas foi no momento da pregação. E a pregação, ela tem um poder profundo, né, de construir arte. Porque, assim, por meio de uma pregação, Deus suscitou no seu coração. Obviamente, você tem chamado, dom, talento para isso, né? E aí o Espírito Santo foi trabalhando até que a música nascesse, a gente pode dizer assim, né? Mas eu penso, Fábio, que é o que você falou. Assim, a arte cristã, ela tem uma fonte. Sim. A arte cristã, ela não nasce do abstrato. Eu estava olhando para o horizonte e aí eu tive uma ideia. Não é assim, Até entendeu? porque o coração é enganoso, né? Se você for muito pela onda do coração, você vai tropeçar em algum momento. É isso aí. Eu acho que a arte cristã, ela tem uma fonte. A fonte é o evangelho, é a palavra de Deus. E aí, a gente vê também a conexão da arte com a pregação, com a teologia, né? Então são coisas que estão muito próximas, não dá pra você dissociar uma da outra, né? A vivência do evangelho, né? Porque você começa a se enxergar. Uma outra coisa, deixa eu fazer só uma narrativa. Uma conexão aqui com a comunicação, né? Que a gente tem falado aqui desse lance de produzir conteúdo, de alcançar pessoas, até mesmo conteúdo cristão. No que diz respeito à comunicação, ele precisa beber da fonte do evangelho. Porque a gente não pode comunicar como um youtuber faz. Sim. A gente não tá aqui só para ganhar like, né? A gente não tá aqui para fazer thumbnail do podcast dizendo polêmica. Pastor Felipe fala que música tem que ser do Horizonte. Não é isso. O lance é assim, é você entender que tudo que a gente produz, que tem o selo de Cristo, se a gente pode dizer assim, né? Um viés cristão, ele tem uma fonte, né? A fonte é o evangelho. Seja um conteúdo artístico musical, seja uma produção de um programa, de um conteúdo para a internet, que tem o desejo de alcançar pessoas, a gente tem que fazer esse filtro do evangelho, porque senão a gente começa a usar um monte de técnica só para ganhar like e visualização e esquece daquilo que é essencial. Não que a gente não possa utilizar de estratégias que estão disponíveis no mercado e tal, para alcançar mais pessoas, mas isso não é a fonte que a gente bebe como primária para nossa produção de conteúdo, né? E uma outra coisa que foi bem interessante na fala do Vinícius é a insistência, né? Porque a música, ela às vezes é difícil, né? Cara, parece que você começa e aí você faz as primeiras 3, 4 frases e você fala, caramba, cara, Deus me deu uma música, já... E aí a gente, quando vai pro coro, já faltam ideias. Então, rolou uma persistência nisso, né? Sim, exatamente. E assim, nesse momento de composição, algo que eu conversava bastante com o Abner, que também é do Metanoia, a Carol também compõe e compôs várias músicas, né, para o Metanoia, sempre anota. Assim, não deixa só aqui, porque aí esquece. E eu já esqueci uma porrada de coisa, assim, que era legal ter... E eu esqueci de anotar, então, assim, uma hora vai servir aquele pedacinho de música e uma outra que você está criando hoje. Inclusive, uma das músicas que nós vamos apresentar aqui também hoje, autoral minha, eu tinha um áudio gravado de 2019, um refrão de uma música. Eu não sabia se era o refrão ou não, mas eu gravei, assim, eu acho que estava na rua, pelo som dos carros passando. E a outra parte que eu peguei agora, acho que foi no último mês, que já era a primeira e a segunda estrofe, né? O começo da música. Eu tava mostrando pro Cassiano. Eu até brinquei com ele depois. Cassiano, olha aqui, eu tava procurando outra coisa. E naquele áudio eu encontrei o refrão dessa música que eu tava escrevendo hoje. Então, assim, é importante anotar. É importante você gravar isso. É uma técnica aí, né, Vini? Uma técnica, né? Exato. No senso comum, o pessoal, às vezes, que nunca teve uma experiência de composição, às vezes imagina que a gente... a música vem do nada, assim, e você pega o violão e fala, olha, realmente tem um dom e tal.
mas nem sempre é assim, né? Às vezes a gente passa um tempo grande refletindo e pensando. Comigo já aconteceu também de passar um tempão pra sair uma frase e no fim nem usar. Sim, exatamente. E aí quando você tá compondo outra coisa, quando você tá em outra ideia, você lembra daquilo e aí você acaba aproveitando. Então, assim, é desafiador, né? É um trabalho de insistência. Pra você que tá assistindo a gente, você que já fez um refrão, você que já pensou numa música e você não terminou, insista, revisite, encontre uma fonte bíblica para que você reflita no assunto que você tá compondo e não desiste, continua, vai aí que uma hora sai, né, Vini? Exatamente. Essa música ela foi baseada no texto de Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao 32, que é a história do filho pródigo, né? Então, essa base bíblica, o que eu ouvi naquela pregação, fez que ecoasse no meu coração, né, essa palavra, e durante aquela semana eu acabei pegando um trechinho daquilo que eu sempre estava pensando, entendeu? E aquilo também que o próprio Johnny passou pra mim através do refrão da música, que foi, cara, genial, eu agradeço bastante ele. E o restante dessa produção, né, que depois eu gravei no home studio do Vitor, a música ficou sensacional, ele fez os violões, a produção musical, e assim, eu tenho pra mim que essa música, por ela estar falando na primeira pessoa, assim como o pastor falou naquele dia da primeira pessoa, como aquele jovem, né, passou, ele saiu da casa dele para buscar algo novo que não aconteceu e voltou, né? Ele se arrependeu daquilo e viu que lá na casa do pai dele era melhor, né? Tinha o que ele precisava para ser feliz. Então, essa música, eu compus ela pensando nisso. Eu caminhando, né? Eu estava indo embora da casa do meu pai, entendeu? Então, você que ouviu esse pedacinho aqui e também vai acabar ouvindo através do link que vai estar na descrição desse vídeo, se imagine na pele daquele jovem, entendeu? Então foi isso que eu me imaginei na hora que eu escrevi essa música. Muito legal, Vini. O evangelho, ele é pessoal, né? As pessoas, elas se veem no evangelho, porque as histórias bíblicas, elas têm a ver com a gente. Jesus, quando ele reuniu o povo para contar as parábolas, ele falava de coisas comuns, né? Coisas que eram do dia a dia das pessoas, né? Então, para quem gosta de música, né? Você ouve uma pregação e aí você se vê naquele cenário. Então, para sair alguma coisa dali, não vou dizer que é fácil, mas é comum que saia, porque é algo que vem do coração, né? Algo que vem de uma experiência que você tá passando, ou que você já passou, ou que você até vê a sua igreja passar, os seus irmãos passarem. E a outra música que você fez, ela também tem um contexto bíblico, né? Sim. Que é a próxima música que nós vamos ouvir. Você Isso. pode falar um pouco sobre ela antes? Ok. O outro texto bíblico é Mateus 14, 22 ao 36, né? Os versículos que falam sobre os discípulos no barco. E quando Jesus ele vem, né, naquela tempestade, cara, se imagina naquele lugar, né? Uma baita tempestade, imagina o coração daqueles discípulos no barco. Meu, isso aqui vai afundar. Nossa, e assim, na música, ela fala claramente sobre aquele tempo, né? Aquilo que eles passaram e também sobre o que eles sentiam no coração. Até Jesus vir e acalmar o mar. Ele entrou no barco e o mar acalmou. Então, essa letra também tem a ver, né? Embasada na Bíblia. E eu tenho certeza que vai, de alguma forma, tocar o coração de outras pessoas. Porque quando você lê só por ler, né? Lê, passa. Você não entende aquilo. Agora, quando você passa por aquilo, ou até mesmo tenta se imaginar na história, é um outro tipo de sentimento, né? Que você resgata daquele texto, né? Isso aí. Então mostra esse sentimento aí pra gente, cara. Vamos lá? Vamos lá? O nome dessa música é Sobre o Mar. Mestre, a tempestade quer me afogar. O barco já está quase a virar.
Sinto medo invadir o meu coração. Lá fora o céu escuro está, mas vai clarear. Basta falar, o vento e o mar vão se acalmar e a tempestade vai passar aqui dentro de mim. Basta falar, o vento e o mar vão se acalmar e a tempestade vai passar aqui dentro de mim. Mestre, a tempestade quer me afogar. O barco já está quase a virar. Sinto medo invadir meu coração. Lá fora o céu escuro está, mas vai clarear. Basta falar, o vento e o mar vão se acalmar e a tempestade vai passar aqui dentro de mim. Basta falar, o vento e o mar vão se acalmar e a tempestade vai passar aqui dentro de mim. Caminhando sobre o mar, à frente ele está, caminhando sobre o mar, à frente ele está. Basta falar, o vento e o mar vão se acalmar e a tempestade vai passar aqui dentro de mim. Isso aí. Cara, a sensação que eu tive foi de paz. Muito legal, né, cara? Cara, é muito bacana como uma história que fala sobre uma tempestade num barco que é apavorante, né, cara? Você tá em um barco rodeado por água e aí você tá em uma tempestade. É uma história que fala de uma tempestade e que te traz paz. Sim, sim. Então, pra gente seguir aqui com o nosso papo, é mais que som. É mais que som. É muito mais que som. É mais do que comunicação. É mais do que vídeo. Sim. É mais do que like. Sim. É a história de redenção pra nossa vida. Sim. Né, pastor? E eu acho, Fábio, que é exatamente essa ideia do programa, né? A gente tá produzindo, obviamente que o protagonista, né? Que produz o Mais Que Som é o Ministério de Música e Artes da igreja. A gente está apoiando aqui o ministério, ajudando, né, na produção e tudo mais. Mas eu acho que é exatamente essa ideia que a gente tem conversado, né? Que é muito mais do que música, é muito mais do que som, né? Tem a ver com a pregação do evangelho, tem a ver com adoração, né? Com celebração a Deus. E é impactante como uma poesia, né? Ela tem a capacidade de fazer a gente pensar naquilo que a gente não pensou, né? Sim. E talvez uma das perguntas que esse texto faça, né? Qual é a maior tempestade que Jesus acalmou ali naquele dia, né?
A música vai mostrar pra gente que não foi a tempestade do vento e do mar, mas foi a tempestade do coração dos discípulos, né? E às vezes é exatamente isso que acontece com a gente, né? A gente às vezes coloca o olho naquilo que está externo, né? Mas às vezes o que precisa acalmar é o que está aqui dentro do nosso coração. E há uma beleza extraordinária na canção, né? Na arte, que ajuda as pessoas, a gente a enxergar isso, né? De uma forma bela, bonita, poética, que nem você falou, gera paz no nosso coração. Parabéns, Vini, muito legal. Cara, Deus eu continue só tenho a abençoando. agradecer, viu, por esse momento. Eu acredito que você que tá em casa também foi tocado por essa música, uma música muito bonita. Que a gente não tá no barco, a gente não tá na tempestade, mas quantos outros dilemas, né, a gente não enfrenta no nosso dia a dia. Inclusive eu falo, pessoal, hoje eu tô aqui, ó, primeiro programa é uma difícil, tempestade. cara. É uma tempestade, o vento vem, zumbi no nosso ouvido e a gente fala, caramba, mas... Ô Fábio, eu queria assim, aproveitar a oportunidade, né? Normalmente, no meu caso, eu tô atrás das câmeras, né? Em alguns programas, agora quem sabe um pouco mais, a gente está conseguindo ampliar a equipe que está ajudando a gente, eu possa participar, né, mais aqui com os irmãos, dialogando, né? Mas eu queria chamar a atenção dos nossos irmãos, dos nossos amigos que estão acompanhando, né? O quanto a gente tem de qualidade dentro da nossa comunidade de fé. Gente boa, Gente boa, assim. Quanta coisa bonita Deus usa o povo promessista para produzir. E talvez um dos desafios da comunicação é mostrar isso, né? Então, um jovem como Vinícius, e a gente conhece outros, né, Fábio? Sim, que provavelmente sim. estarão aqui, estão na caminhada, na luta para produzir conteúdo para a edificação da Igreja de Cristo, né? Então, eu gostaria, assim, de fazer essa referência. O quanto dentro da nossa comunidade, irmãos e irmãs, a gente tem jovens, homens, mulheres, enfim, crianças, idosos, que têm dons e talentos excepcionais. E como diretor de comunicação, se você me permite aqui, Fábio, no Mais Que Som, eu queria incentivar você a valorizar o conteúdo da nossa igreja. É muito importante quando um apresentador dos nossos programas, né, pede, compartilha, dê um like, isso é muito importante para incentivar os nossos irmãos, né, que compõem, que tocam, que trazem a arte deles para esse ambiente de celebração, para que eles sejam motivados, incentivados e edificados também. Então fica aqui o meu registro, assim, você que está acompanhando a gente, valorize os conteúdos da nossa igreja, valorize os compositores da nossa igreja. Muitas coisas, né, Fábio, elas vão sendo aperfeiçoadas. Eu vou contar aqui uma inconfidência, né? Hoje a gente está aqui num ambiente totalmente diferente, mas o Fábio acompanhou lá no comecinho da pandemia. Nós produzíamos as lives da diretoria geral, às vezes com celular, né? A gente usava celular para gravar. Equipamento emprestado, assim, irmãos ajudavam a gente de outras igrejas, da nossa igreja, né? Irmãos de igrejas locais, assim, ajudavam. E a gente começou muito pequeno, né? Com muita fita. Com muita fita, assim, com muita simplicidade, mas acreditando que Deus ia nos capacitar, né? E hoje, graças a Deus, a gente não está ainda no melhor dos mundos, mas hoje a gente tem aqui 4 câmeras, a gente tem aqui um bom computador, a gente está se esforçando. E eu acho que em todas as áreas da igreja é assim também. Eu penso nessa área da produção musical, né? Da composição. Às vezes alguém ouve a música e sempre tem alguém que dá um dislike lá, um filho de Deus, um abençoado. Ele dá um dislike lá pra deixar a gente animado, né? Ele pensa, eu vou dar um dislike só pra animar os irmãos. Pra eles, né? Mas enfim, sempre tem um lá, né, que faz uma crítica, né? Não, mas essa composição tá muito ruim, ela tá muito assim, ou tá muito assado. Ah, mas essa transmissão tá assim. E a pessoa faz a crítica, mas o que a gente queria deixar de mensagem? Pra gente crescer e desenvolver, a gente precisa começar. Exato. Então, assim, se a gente não começar, como que a gente aperfeiçoa? E a gente só pode começar com apoio, com incentivo dos irmãos. Então, seja na produção do conteúdo para comunicação, um conteúdo mais teológico, ou mais, no caso da conexão feminina, um assunto mais sedimentado, seja numa produção musical, é fundamental que o povo promessista esteja unido nesse movimento que Deus está nos permitindo vivenciar na internet para que a gente alcance mais pessoas, né? Então eu quero incentivar aqui os nossos irmãos, incentivar vocês, né, a continuarem, porque é muito importante.
E a gente juntos, né, Fábio? A gente produzindo aqui, vocês aí, os irmãos curtindo lá, a gente consegue avançar, né, na pregação do evangelho, na maturidade, e vai aperfeiçoando a cada dia, a fim de que você que deu dislike possa dar um like, Dá um like aí. para a glória de Deus. E eu acho que a gente volta a uma reflexão, por exemplo, no ano passado, quando nós produzimos o especial de 25 anos do Ministério de Música e Artes, eu tive a oportunidade de conversar com muitas pessoas, entrevistar algumas até no Arte à Parte, que era um programinha menor que a gente tinha, e de ler os documentos, né, sobre a formação desse ministério em especial. E o sentimento que eu via lendo os documentos daqueles irmãos que começaram era de evoluir, e tratando de coisas que pra gente hoje são tão comuns, são tão naturais, sim, coisas que a gente olha pra igreja e a gente nunca imagina que já foi uma baita dificuldade fazer isso. Sim. Então eu acho que uma das coisas boas que a pandemia trouxe foi novamente essa garra do povo promessista. Sim, o povo promessista é um povo de garra, é um povo que coloca a cara, é um povo que tenta, é um povo que aprende, é um povo que se desenvolve. Então, é um povo que tem uma tradição. Então, se a gente olhar aí para a tradição, por exemplo, de escola bíblica da denominação, sim, mas quando a gente tá lá no escritório e a gente encontra lá o restaurador, lá já velhinho, muito tempo sempre já vem, né? Teve um esforço, sempre sim, teve. Então, o meu desafio para você que tá acompanhando a gente, para você que gosta de música, gosta de arte, para você que trabalha na parte técnica, ali mais nos bastidores, né? Não desista, né? Seja guerreiro, né? Vai pra cima mesmo, porque Deus, ele vai nos capacitando e ele vai nos ajudando, e a gente chega num determinado momento que a gente olha uma coisa que parecia impossível pra nós pra fazer, e a gente tá fazendo, e a coisa tá andando, né? Penso que é isso, né? Se a gente olhar pra Bíblia Sagrada, a gente vai ver em Atos um personagem muito significativo para a igreja do Novo Testamento, que é Barnabé, né? Barnabé, ele é considerado um incentivador, né? É alguém que incentiva. Quando a pregação do evangelho ela começa a ir para os gentios, né? A igreja de Jerusalém começa a ter uma certa crítica. Será que a gente vai pregar para os gentios mesmo? E aí Barnabé é designado para ver a obra entre os gentios. E quando Barnabé chega para ver a obra entre os gentios, ele começa a incentivar a obra. É isso aí, irmãos. Continue pregando o evangelho. Ele se inspira, né? Ele se inspira. Então eu penso que a gente precisa de crentes, né, irmãos e irmãs, como Barnabé. A gente está precisando de mais Barnabés, né? Pessoas que incentivem. A gente sabe que é um desafio, né? A gente produzir tudo nesse ambiente, né? A concorrência é muito grande. Então, enquanto a gente está aqui no nosso podcast mais simples, a gente tem outros tantos podcasts, né, com um pouco mais de sofisticação, mas principalmente para o povo promessista, a palavra que a gente tem é que vale a pena você incentivar, abençoar a igreja, clicando, compartilhando, incentivando os jovens da sua igreja, os músicos, né, a ouvirem, os irmãos, porque isso pode gerar um movimento muito significativo de pregação do evangelho, e o resultado disso é o nome de Jesus sendo glorificado, né? Então a nossa expectativa é que tudo isso que a gente produza, aqui especificamente nesse recorte da área da comunicação, voltada para a mídia social, voltada para a internet, resulte em glória do nome de Jesus. O nosso objetivo não é que as pessoas curtam só pelo fato de ser um programa, mas é um programa que expressa o evangelho, prega o evangelho. Eu acho que isso motiva a gente, né, Fábio? Verdade. Legal. E eu acho que para quem produz um texto que eu gosto muito é o de Efésios 4. Eu acho que ele é uma orientação que todo mundo que trabalha em qualquer que seja o serviço na igreja, ele cai muito bem. É uma orientação assim que eu acho que a gente precisava ler todos os dias, para que a gente viva de acordo com a nossa vocação, que a gente seja digno daquilo que a gente foi chamado, que a gente trabalhe realmente como corpo, porque ninguém faz nada sozinho, né? Então a gente pensou na igreja há muito tempo na música, nas mulheres, nos jovens, nas crianças, mas no fim é tudo igreja, né? Sim. Somos todos um corpo. E só uma parte, Fábio, para colaborar ainda mais com isso que a gente está falando, né?
Eu penso que no último ano, Deus deu pra gente muitas coisas boas. Não que Ele não tenha dado, a gente já tem vivido isso já há algum tempo, tem sido uma crescente, né? Mas eu penso que no último ano, só o Ministério de Música e Artes, né, pelo menos 2 ou 3 composições novas, né? Sim, a gente teve a composição dos 89 anos da igreja, né? Uma música muito, muito bonita. Todas as promessas em uma. Todas as promessas em uma, lá na Super Live, né? As parcerias com o MCA, Sim, né? Para o Dia das Mães, para o Dia dos Pais. Tem muita coisa boa que Deus está nos ajudando. E a gente está engatinhando, mas a gente vai começar a andar. E a gente precisa desse apoio, né? Da nossa comunidade, da nossa igreja, para que a gente consiga levar o Evangelho de Jesus e a nossa igreja continuar pregando o Evangelho de Jesus por meio do nosso jeito promessista de ser, né? Então é isso, Fabião. Eu acho que é um caminho que Deus tem nos dado, que tem alegrado o meu coração. E aí faço uma ponte lá com a sua primeira pergunta. As nossas expectativas são as melhores possíveis. Amém. Pastor Adelmilson costuma dizer assim que Deus está fazendo uma grande obra no mundo. Obreiro. Deus, muitas almas. Muitas almas. E de fato ele tem razão. Deus está fazendo uma grande obra. E Ele está usando a nossa igreja, os jovens da nossa igreja, os músicos da nossa igreja, para levar o Evangelho. E a gente precisa crer e incentivar esse movimento para a glória de Deus. E a gente fala bastante sobre o tempo que a gente está vivendo, de pandemia. E o Vinícius fez uma música também sobre isso, né, Vinícius? Sim. Essa música, pelo que ele me disse, não tem nome ainda. Então, a gente vai ouvir a música e aí depois você vai poder ir lá no nosso Instagram e você vai ter um post especial lá dizendo escolha o nome da música e aí você vai comentar com a hashtag lá e aí a gente vai ver qual que vai ser o nome pra essa obra, que eu acho que o mais difícil de fazer a música é colocar um nome, né, cara? Nossa, cara, é difícil porque, assim, já criou tudo aquilo, né? Aquele monte de texto. Aí na hora de colocar o nome, nossa. 3 palavras. 3 palavras Mas é bom que o povo vai ajudar agora. Os o povo ajuda. E sabe que o gente. nosso povo é bom nesse negócio? O Todas as Promessas em Uma, por exemplo, foi um nome que veio do nosso povo. Nosso povo é criativo, cara. Nosso povo é sensacional. Então vamos ouvir a música? Ok. Manda ver. Só um pouquinho antes da música. Essa música fala sobre, como o Fabinho já disse, os tempos atuais, né? E o exemplo que Jesus deixou no pouco tempo que ele esteve conosco, né, na Terra, é maravilhoso, né? Amoroso, bondoso, cuidadoso, né? E trazendo para os nossos tempos atuais, né, em meio à pandemia, é importante a gente cuidar do próximo. É o que a música fala. Esquecer aquilo que talvez machuque para poder dar apoio àquela pessoa que talvez precise, né? E afirmar os valores do Evangelho. Exatamente, né? Exatamente. E é isso que essa música quer passar. Amém. Vamos lá. É tempo de estender a mão, amar o meu irmão, assim como ele amou. É tempo de deixar para trás aquilo que não faz bem ao nosso interior. Amar como Jesus amou, pregar o que Ele ensinou, ser parecido com Jesus. Mais de ti, menos de mim, pra que vejam tua face em mim, levar o teu amor através de mim. É tempo de estender a mão, amar o meu irmão, assim como ele amou. É tempo de deixar para trás aquilo que não faz bem ao nosso interior.
Amar como Jesus amou, pregar o que Ele ensinou, ser parecido com Jesus. Mais de ti, menos de mim, pra que vejam tua face em mim, levar o teu amor através de mim. Que Ele cresça e eu diminua, que todos vejam Cristo em mim. Que Ele cresça e eu diminua, que todos vejam Cristo em mim. Amar como Jesus amou, pregar o que Ele ensinou, ser parecido com Jesus. Mais de ti, menos de mim, pra que vejam tua face em mim, levar o teu amor através de mim. Bom, é isso. Nossa, cara. Que legal. Muito legal, né? Muito legal. Bom, a gente já tá chegando no fim, né? É isso aí. Passou rápido, né? Passou bem rápido. Eu quero convidar você que acompanha a gente a conhecer mais do Ministério Geral de Música e Artes, conhecer mais aqui da página do Promessistas Brasil. Você, volto a afirmar, volto a te convidar. Você que está aqui pela primeira vez, tem muitos conteúdos bacanas aí para todo tipo de gosto, público, né? de público, de idade. Pastor, antes da gente orar pra gente finalizar, mais que som em uma palavra. Comunhão, Fábio. Comunhão. Mais que som, comunhão. E aí, Vini, dá pra arriscar? Mais que som em uma palavra. Então, amor. Amor. Muito bom, gente. Muito bom ter você aqui com a gente. A gente fica muito feliz aí com tudo que tem acontecido na nossa igreja, na denominação, e eu espero ter você no nosso próximo programa. Então, Deus te abençoe, que você tenha sido edificado, e eu vou pedir pro pastor Felipe orar por nós aí, pra gente finalizar. Obrigado, Fábio, pelo convite para estar aqui com você nesse primeiro programa. Agradecer também a todos os nossos irmãos e irmãs que estão até agora aqui acompanhando conosco. Nós vamos orar pedindo a bênção de Deus para o Mais Que Som, para que aquilo que seja produzido nesse programa alcance pessoas, edifique pessoas para a glória de Jesus. Nós vamos orar também, aproveitar, Fábio, orar pela nossa igreja em todo o Brasil e mundo, para que Deus use os músicos, os comunicadores, os pregadores do Evangelho, os irmãos da área técnica, para que a mensagem do Evangelho seja cada vez mais proclamada em todo o Brasil e em todo o mundo. Vamos orar pedindo a bênção do Senhor. Senhor, nós te agradecemos, meu Deus, por esse tempo que passamos aqui conversando sobre as coisas do teu reino, cantando, Senhor, sobre o teu amor, sobre a tua graça, sobre aquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Nós estamos alegres, meu Deus, o nosso coração se enche de alegria pela tua presença em nossas vidas. Que a nossa vida, Senhor, seja mais do que uma vida, seja uma expressão de adoração e de comunhão, ó Pai, de nós para com Deus e de uns para com os outros. Pedimos a tua bênção sobre todos nós, sobre a tua igreja, no Brasil e no mundo, sobre os nossos irmãos e irmãs que estão até agora acompanhando esse programa conosco. Que o teu evangelho, Senhor, nos dê convicção de que o Senhor está de fato fazendo uma obra poderosa no mundo e que nós possamos participar desta obra, pregando, comunicando, levando o teu amor por meio dos nossos dons e talentos. Muito obrigado, meu Deus. Eu oro pedindo a tua bênção sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Pastor Felipe, muito obrigado. Amém, prazer, Fábio. Vinícius, espero ter você aqui muitas e muitas vezes. Cassiano, obrigado. Deus abençoe. E, gente, até a próxima. Fiquem com Deus.